tarde. Boa tarde, professor. Bom, hoje eu tenho o orgulho de entrevistar o Edson, professor de primeira linha, um intelectual respeitável. Foi nosso professor no Objetivo de Lençóis e nosso professor no IESB. Sim. E que foi vereador lá em Lençóis e acabou transferindo o seu domicílio eleitoral para Bauru. Sim. O que levou, Edson, você a transferir de Lençóis para Bauru? Na verdade, eu morei em Bauru até os meus 17 anos. Sou nascido ali na Vila Falcão. E como eu fiz o CTI, técnica em mecânica, eu fui trabalhar fora. Trabalhei em usinas de açúcar e álcool. E uma delas aqui em Lençóis. Então, fiquei muitos anos em Lençóis, por isso que eu fiz faculdade, né? Dei aula na rede pública há muitos anos e também no Objetivo de Lençóis. E agora nós mudamos para Bauru. Faz uns 3 para 4 anos. E agora, como eu estava militando no PSOL lá, a gente está militando aqui. Bom, Edson, eu conheço você de sobra, mas fala para o nosso telespectador qual a experiência política do professor Edson. Bom, a gente tá na esquerda faz 30 anos, né, mas não necessariamente filiado. A nossa filiação foi pelo PT, fui vereador pelo PT, depois eu me desfiliei, entrei no PSOL, fizemos a campanha, lançamos a candidatura a prefeito em Lençóis, e fomos até bem, tivemos em torno de 8% dos votos, que na época para o PSOL era uma média boa, né? Mas aí, obviamente, não conseguimos, então a minha experiência é essa, de vereador e de candidato. Edson, você que é um intelectual, então me responde até em nível nacional, qual é a pretensão do PSOL nessas eleições municipais? Bom, o PSOL tem a pretensão de romper com uma lógica que é tradicional no Brasil. Nós queremos governar fortalecendo os espaços de discussão populares, as associações de moradores, as reuniões de orçamento participativo, queremos fortalecer os conselhos de gestores, as cooperativas de trabalhadores. Então, nós queremos fazer uma política de baixo para cima e não de cima para baixo, como é tradicional no Brasil. É muito comum uma pessoa ser eleita, ou seja, presidente, governador ou prefeito, e acaba rompendo, e aconteceu isso com o PT, por exemplo, claro, né? E rompe com as bases, né? Então, a nossa pretensão, a nossa ideia é reverter isso. É dar o poder para aqueles que são os soberanos, né? O povo é soberano, né? Então, fortalecer os espaços de discussão populares. Essa é a ideia básica nossa, né? Os movimentos também, o movimento negro, LGBT, sabe? Então, para as mulheres, para as chamadas minorias, se bem que nem dá para falar que é minoria, né? Mas é minoria no sentido de representatividade política, não em termos numéricos, né? Então, essa é a nossa pretensão, e a nossa campanha está em cima disso. Por que em Bauru vocês não conseguiram coligar-se com outros partidos de esquerda? Embora não restou muita gente na esquerda, mas o PDT em nível nacional hoje é um partido de esquerda. Não sei, professor, a nossa avaliação do PSOL é outra. O que restaria para nós? São os partidos de esquerda até autorizados, né, a fazer coligação. PSTU, PCdoB, e aqui em Bauru não tem, né? Ou se tem, é um núcleo muito pequeno. Restaria o PCO, mas eu mesmo ouvi a entrevista, né, do Ailton, e a pretensão deles é outra, né, denunciar o golpe, que eles consideram que foi um golpe, o que eu acho válido. Mas eles mesmos não lançaram candidatos a vereador, né? Então nós temos outra pretensão, né, discutir os problemas da cidade, né? Então para eles é mais a questão nacional, né, como ele falou, né, denunciar o golpe do grupo do Temer. Para nós, também isso, mas a gente não pode esquecer que nós temos demandas aqui em Bauru que precisam ser contempladas, né? É verdade. Vamos admitir até, eu sei que é difícil hoje na conjectura que ficou, até porque as esquerdas estavam coligadas com o PT, embora eu enxergo claramente que o pessoal do PSOL não participou dessa roubalheira desgraçada que teve no país. Mas vocês vão pagar um preço até por estarem juntos. Vamos até admitir uma hipótese, o Edson, que o pessoal ganha a prefeitura de Bauru. Como ele seria
faria uma prefeitura diferente? Então, nesse sentido que eu estou comentando, fortalecendo esses espaços de discussão. Uma ferramenta que eu acho assim, fundamental, por exemplo, o orçamento participativo, em Bauru tem. Mas, assim, penso eu que é pouco divulgado, que é pouco trabalhado essa questão. Eu tenho lido os relatórios do orçamento participativo dos bairros. Nossa, mas aquilo é uma riqueza, assim, você está sentindo a população se manifestar. Sabe, a questão de ônibus, a questão de tarifa, a questão de creche. E embora seja, a avaliação que eu faço, pouca participação. Mas eu entendo, assim, que você fortalecer essa participação das pessoas no projeto do orçamento participativo, nem só pelo volume de recursos, que a gente sabe que não é muito, mas pela politização mesmo, né? Pelas pessoas participarem e saberem que elas podem ajudar a gerir a cidade, né? A dar um destino para a cidade, isso que a gente precisa fazer, né? Que cidade que nós queremos? E nós temos que perguntar para a população é que vai decidir que cidade nós queremos. O que eu não vejo hoje, né? O que eu não vejo hoje é isso aí, como eu falei. Às vezes a pessoa é eleita, ou de vereador, ou de prefeito, que é o caso aqui, e se desliga do movimento popular. O orçamento participativo é muito interessante, mas é pouco, como eu falei, é pouco trabalhado. E também as cooperativas de trabalhadores, os conselhos gestores da saúde, da educação. Eu entendo que nós devemos fortalecer isso, para ficar junto da população. Aí até, sabe, mas isso... As medidas serão técnicas, obviamente que os técnicos estarão acompanhando, né? Acompanhando todo esse processo, né? Mas eu penso que é por aí. Em nível nacional, vou falar a minha impressão, o pessoal, acho que o estado que ele tem mais representatividade é no Pará, Edson? De deputado? O senhor está falando deputado federal? Deputado, prefeitos... Na verdade, prefeito não tem. Não tem, né? No Pará? Não, nós temos 6 deputados federais e 50 ou 51 estaduais. Mas prefeito não. Havia, por exemplo, um senador que é o... Isso em nível nacional que você está falando? Sim. Um dos federais é do Pará. Não estou seguro, professor, se é do Pará. O marido da Genro era de lá, né? Era o... Como é que chamava ele? Era o deputado federal. No Pará tinha o... Me foge o nome, o Babá, não é? Isso, o Babá. Mas agora acho que eles não estão mais, não estou seguro. Ele não está no pessoal mais? Não. O pessoal tem 6. Ele era marido da Genro, né? Não sei. Era? Não sei. Eu entrevistei ela aqui. Então, como nós temos 6, cai na questão da legislação eleitoral. Nós não somos convidados. É verdade. E daí... Parece que tem uma modificação aqui. A gente está, né, mais ou menos nessa questão, mas eu não sei se vai chegar onde nós queremos. Que me parece que agora é a emissora que decide, não precisa mais consultar. Tá. E por isso a importância disso aqui, porque aqui todo mundo é igual. Claro. Né? Desde o PCO, digamos assim, de extrema esquerda, até os de direita. Por isso que a gente valoriza muito esse trabalho de vocês, 30 minutos para todo mundo. Claro. Então, acho isso... Quem ganha, na verdade, é a cidade. É democracia. Democracia. É democracia que ganha. O Edson, olhando os problemas de Bauru, qual a prioridade de um prefeito de Bauru hoje? O que ele tem que atacar, além desse aspecto ideológicos, de técnicas que você colocou, os problemas que estão aí, qual a prioridade que você enxerga? A avaliação que nós fazemos no PSOL e a minha também é assim, que a cidade está sendo organizada em torno da especulação imobiliária. Eu vejo isso de uma maneira assim, muito crítica, porque a gente tem uma lei de IPTU progressivo no tempo. Essa lei não está sendo cumprida. Você tem inúmeros prédios abandonados. Quem passa pela Rodrigues Alves, pelas ruas do centro, vê inúmeros prédios abandonados, alguns em ruínas. E nós temos uma lei que trata da função social da terra. A função social não é uma invenção nossa. Ela está num projeto que, por sinal, é do Roque Ferreira, IPTU progressivo no tempo, que remete ao plano diretor, que remete ao Estatuto da Cidade e que, por fim, acima de tudo, a Constituição Federal. Então, nós temos uma lei que diz que o imóvel abandonado, ou em ruínas, ou que não está sendo ocupado, o IPTU tem que ser multiplicado por 1,5 para o ano seguinte. E depois de 5 anos, o poder público pode desapropriar o imóvel.
poderia muito bem destinar para moradia popular, e a gente não vê isso em Bauru. Ah, mas são muitos ou são poucos? A minha questão é, não importa, fosse um só, teria que cumprir a lei. E aí isso envolve outras questões. Se você destina imóveis, por exemplo, para moradia popular, é um consenso entre os urbanistas, né? O centro das cidades, e eu não estou falando só de Bauru, isso é um problema, o professor sabe, geral. Os centros das cidades precisam ser ocupados. Melhora a questão de segurança, melhora a questão do transporte, porque muita gente vai trabalhar perto, dá para ir a pé. Quer dizer, você está resolvendo outras questões. E a nossa avaliação, e isso é um ponto assim, fundamental, a questão da especulação imobiliária. O plano diretor, que já tem 10 anos, né? Embora seja um número defasado, 10 anos, mas ele dá uma dimensão disso. O diagnóstico que foi feito, que o lançamento do IPTU, 40% eram de imóveis desocupados, de terrenos e imóveis desocupados. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Por uma cidade que tem que construir um conjunto habitacional lá longe, você tem que levar água, tem que levar esgoto, rede de esgoto, você tem que levar eletricidade, você tem que levar ônibus, isso encarece. E a gente tem aí... Quem que tem coragem de ir num banco à noite, no centro da cidade, num sábado, no domingo? Se for 3 vezes, vai ser assaltado. Então, Os centros das cidades de mais de 200 mil habitantes, depois das 10 horas da noite, fica na mão de só marginal, drogado, traficante. Então, a gente precisa revitalizar isso aí. Concordo. Precisamos trazer essas pessoas. Nós temos uma malha ferroviária aí que está caindo aos pedaços, professor. É verdade. Então, eu acho que tem espaço para fazer algumas coisas. Obviamente que não há soluções mágicas. Muita coisa depende do governo do Estado, muita coisa depende do governo federal. Por exemplo, falar que nós vamos criar empregos aqui é muito complicado, né? Porque depende do crescimento do país. Mas tem coisas que dá para fazer. Dá para mexer no transporte, dá para revisar a tarifa de ônibus, que no meu entender é muito alta, é considerada uma das mais caras do estado de São Paulo. Então dá para mexer nessas coisas aí, dá para melhorar a vida das pessoas, assim, na base da lei. Nós não estamos pregando aqui nenhuma revolução armada, entendeu? Nós estamos pregando o cumprimento das leis. Isso aí já ajuda a melhorar a vida das pessoas. No estado de São Paulo, vocês têm algum deputado estadual? Tem, por exemplo, que para a gente é uma referência, que o estadual, eu estava pensando no federal Ivan Valente, tem o Raul Marcelo de Sorocaba, por exemplo, Gianazzi, que são pessoas assim... E federal tem o Ivan Valente, tem o Chico de São Paulo, né? E tem o Chico Alencar do Rio. Chico Alencar. Que são assim, embora a gente, como eu estava falando, professor, embora a gente, quem não é da esquerda possa ter divergências, mas são deputados extremamente sérios, extremamente combativos, né? Nunca estão envolvidos em falcatruas, né? Então são pessoas que precisam estar lá, assim como precisa ter um do PSOL aqui, o Roque é um vereador, ele precisa estar lá, entendeu? Porque ele fiscaliza. Então essa é a nossa luta. Prefeitura do estado de São Paulo tem 500 e poucas prefeituras. Tem algum prefeito do PSOL? Não. Não? Não. Nossa campanha é difícil, professor. Lutamos contra gente grande, né? Não tem. Tinha um prefeito no Rio, foi o primeiro prefeito eleito, mas estão tentando derrubar. Só para o professor e para os telespectadores ficarem sabendo, uma das primeiras medidas que ele fez foi que os secretários municipais foram escolhidos pelos conselhos populares. Ou seja, ele estava rompendo com uma lógica, estão tentando derrubar ele. Porque é essa lógica aí de toma lá da cá, e ele estava tentando cortar isso, né? Romper com isso. É difícil, né? Porque tem muitas coisas que estão arraigadas, né, na sociedade brasileira, muitos costumes políticos que são nefastos, né? E é muito difícil a gente... Mas é uma luta, a gente tem que combater isso, né? Em todas as frentes. O Edson, ontem começou o processo final de impeachment da presidente. Independente das posturas ideológicas, se é golpe, se não é golpe. Você acha que ela tem alguma chance de escapar, Edson? Eu acho difícil. Eu acho difícil porque eu vejo que já está decidido. E está decidido mais pelo aspecto político, na minha avaliação, do que pelo aspecto jurídico. Eu acho que já está decidido, ela não tem muita chance. Embora seja assim, tem um advogado muito competente, que eu acho que ele está fazendo um trabalho muito bom, mas que
acho que é o Cardoso, né? Mas eu acho que é difícil, não tem não, acho que já está selado o destino dela, posso estar enganado, né? E eu nem sei se o PT quer que ela volte. Eu ia falar isso. Né? A impressão que dá é que se ela voltar, o PT fica sem bandeira na próxima eleição, né? A leitura que a gente está fazendo é que o PT meio que jogou elas feras, entendeu? É um ou outro que está tentando fazer um trabalho. A gente sente isso. Né? Mas o PT mesmo... A gente sente isso. Já está preparando para a próxima, né? A próxima eleição, mas sei, a avaliação que eu faço é que é um caso, já uma causa perdida. Mas, assim, em que pese todos os vícios, né, aquela eleição no Congresso dos deputados, homenageando isso, meu pai, meu filho, não sei. É absurdo. Aquilo foi um horror, né? Foi para o mundo inteiro. Isso ficou muito evidente que a coisa era mais política. O nível dos nossos deputados é brincadeira, né? Muito, é brincadeira. Muito baixo, muito baixo. É brincadeira. E é geral também, né? O que você achou da frase da Gleice Hoffmann ontem? Aqui, se trocar por miúdos, ela falou que só tem ladrão, não pode julgar Dilma. Mas voltando do jeito que ela falou, né? Ninguém tem seriedade aqui para votar um processo de impeachment. Não há uso. Em outras palavras, o Senado não é sério. Eu acho que só isso ela vai enfrentar um processo de cassação de mandato, né, Edson? Assim, talvez ela tenha falado no momento assim, de exaltação, né, porque as coisas estão com os nervos estão à flor da pele, né? Mas, obviamente, que a gente tem gente muito séria no Senado, né? Claro, não há dúvida nenhuma. E não estou falando só dos partidos de esquerda, da direita. Todos os partidos têm. Tem gente ruim. No PT tem gente séria. Sim. Tem gente ruim no Congresso e no Senado, a gente sabe que tem, né? Tem gente corrupta, a gente sabe que tem. Mas tem aqueles que são sérios e são esses que merecem o nosso voto, né? Esses que estão pensando num Brasil melhor, né? E não em si próprios, né? Então, eu acho que foi uma exaltação dela, né? Que obviamente foi um exagero, mas é até compreensível para aquele momento, né? De nervos assim exacerbados, né? Mas é claro que tem gente séria lá, né? Sem dúvida nenhuma. Mas você não é professor de história, você é um historiador na verdadeira acepção do termo, né? Escritor, inclusive, respeitado. E eu, na minha idade, é acostumado com corrupção em tudo quanto é partido. Ninguém é inocente. É igual como ele falou, é como procurar que partido nenhum tem corrupto, é como procurar virgem na zona de Meretrício, né? Quer dizer, você não vai achar. Mas você esperava esses números? O cara roubou 1 bilhão, 50 bilhão, 800 milhão. O cara devolve 1 bilhão, Tem cara que no lucro. Você esperava esses números um dia ver isso como historiador, Edson? Assim, a avaliação que eu faço, né? Obviamente que o PT decepcionou, né? A gente que subiu o imposto para pregar cartaz do Lula, né? Mas a minha decepção maior nem é essa. A minha decepção maior é o desligamento das questões sociais, afastou do movimento social. Essa é a minha questão. Com relação à corrupção, obviamente que as pessoas têm que ser condenadas, né? O que a gente não tem, eu particularmente vejo assim, a gente não tem muita noção do que era antes, né? Porque as coisas não eram... Não sei, por exemplo, eu penso que, assim... A Polícia Federal nunca teve melhores condições de trabalhar como agora, né? Eu acho que a investigação é mais séria. Eu não sei, professor, mensurar isso. Eu vou dar um exemplo. Nós temos um sujeito aí, que é do Senado, que é uma figura suspeitíssima, né? Que né, de vez em quando está no noticiário aí da página policial, Renan Calheiros. Renan Calheiros foi ministro da Justiça. Não foi no governo do Lula, foi no governo do Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, um cara, entendeu, que está envolvido em falcatrua. Mas é que naquela época o currículo dele não era tão bom como mas será que ele era bom, agora ficou ruim? Entendeu? Então, assim, nos governos anteriores a gente não tem muita dimensão disso, né? Tinha caso de corrupção aqui, muita gente fala, na ditadura militar era bom que não tinha corrupção. Nossa, tinha, né? O problema é que não era divulgado, né? Ninguém podia investigar. Mas é o que eu falo, mas era corrupção de milhares, né? Aí virou milhões e agora virou bilhões. É a inflação, né? Agora estão falando em trilhão, entendeu? Mas é a inflação que jogou esse número para cima, mudança de moeda. Edson, na sua cabeça, porque
quer queira, quer não, as esquerdas, no fim, inventaram um novo socialismo bolivariano, que está indo tudo para as cucuias. Hoje, a Bolívia matou um ministro, está lá guerrilha na Bolívia, as empresas, os empregados querendo trabalhar para empresas privadas, a Venezuela está praticamente numa guerra civil, o Brasil indo para as cucuias. Para onde caminham as esquerdas no Brasil? Bom, acho que é o momento de repensar, né? De repensar as estratégias, de repensar o modelo. Por exemplo, nós aqui no Brasil, e o PSOL em particular, se perguntar, mas qual é o modelo? É Rússia? Não, o modelo nós que vamos construir, é uma eterna construção, é um eterno debate, deu certo isso aqui, não deu. Então, nós vamos achar o nosso caminho, o nosso modelo. Agora, a gente não abre mão de ser um socialismo democrático, né? Claro. Com a participação das pessoas. Ditaduras, sejam elas de direita ou de esquerda, elas não funcionam, podem durar algum tempo, mas vai ocorrer um desgaste natural. Então, esse não é o nosso modelo. Nosso modelo somos nós que vamos construir, né? E quando a gente fala nós vamos construir, é nessa ideia de fortalecer os espaços de discussão, trazer a população. A população, assim, parte dela está muito desanimada, o professor sabe disso, né, desencantada, não tem mais solução. Mas eu acho que a gente tem que fazer disso, desse sentimento de desânimo, um ato político, né? Você tem que levar isso para frente, né? Tem que erguer a cabeça e pensar no país que nós queremos. Ô Edson, eu estou até mudando um pouquinho, até porque realmente explorando a sua intelectualidade, né? Você vê, o marxismo, na verdadeira acepção, é um regime maravilhoso, a hora que você lê as teorias e tal. Mas nós temos um exemplo, durante 90 anos, meio mundo foi socialista, a Europa, a Ásia e um montão de locais. E hoje, socialista só tem no Brasil só, entendeu? Por onde você vai na Europa, não tem mais socialista. Por quê? Eles implantaram um socialismo totalitário, não era democrático. Por que quebrou o socialismo no mundo? Mas veja bem, Marx, quando ele escreve, inclusive, é uma passagem da vida dele, que vão falar para ele das ideias marxistas, aí ele fala assim, ó, o que eu sei é que eu não sou marxista. Porque as ideias, ele perdeu o controle, digamos assim, das ideias, e cada um foi defendendo um tipo de marxismo, tudo em nome de Marx. Claro. Mas assim, eu estou convicto que ele não apoiaria um governo como o de Stalin, na União Soviética. De modo algum, porque... Ou é socialista, ou está morto, ou vai quebrar gelo na Sibéria, então, né? Ou é perseguido como Trotsky, né, tal. Mas, assim, não era essa. Eu acho que o marxismo é a questão de solidariedade entre as pessoas. As pessoas têm que, né, e no lugar do individual, o coletivo. Então, eu acho que essa é a riqueza. E tem várias vertentes, várias correntes. Agora, não deu certo na União Soviética e nem devia dar, né, porque aquilo foi um horror, né? E agora, mesmo o professor falou da Europa, mas também na Europa, em alguns países, nós não temos aquele capitalismo selvagem, claro, como por muito tempo se teve, né? Não, e quem amenizou foi o socialismo, você quer dizer. Fez um anteparo. Ele serviu para humanizar o capitalismo, não tenha dúvida. Por exemplo, o poder público nesses países é um poder público que não é um Estado mínimo, como prega o neoliberalismo, é um Estado que tem força suficiente para fazer intervenção, corrigir as distorções do mercado, para não deixar que as pessoas passem fome. As pessoas não podem passar fome. Sem querer defender o Hitler, né? Ele passa para a história como o maior assassino da história, onde ele matou 6 milhões de pessoas, de judeus, né? O Hitler. Hitler. O Stalin matou 50 milhões. É uma contabilidade meio macabra, né? Quem matou mais, né? É uma disputa meio macabra. O Stalin matou 50 milhões então, mas na Rússia. Nós não temos compromisso nenhum com esse tipo, entendeu? Claro. Obviamente que o socialismo que nós queremos é o que nós vamos construir, o nosso modelo, né? E acertando, errando, mas envolvendo as pessoas. Claro. O Edson, que são menos de 5 meses de governo do Temer, mas o que você enxerga já que no governo do Temer?
Na verdade, eu tenho muita preocupação, porque eu penso assim que alguns direitos trabalhistas, sociais, estão colocando assim em discussão, alguns programas que eu penso que eram importantes na época da Dilma estão suspensos. Eu não sei, eu vejo com muita preocupação, embora alguns analistas estejam fazendo uma análise de que a economia está voltando a crescer. Não sei, eu não estou gostando dos rumos do governo Temer. Não acho que, por exemplo, muitas pessoas que eram ministras da Dilma votaram a favor do impeachment, então, e estão aí com o Temer. Não, então, acho que está muito complicado, eu acho que as classes trabalhadoras estão perdendo. A minha avaliação a Dilma, a gente estava difícil de defender a Dilma, porque do ponto de vista dos trabalhadores não estavam fazendo um bom governo, mas a avaliação que eu faço, ruim com ela, pior com ela, pior com o Temer. Então, essa é a avaliação que eu faço, embora, obviamente, cada um tenha uma... Bom, Edson, infelizmente, a 1h entra o novo horário eleitoral e nós temos que cumprir rigorosamente os prazos. Você tem uns 2 minutos para pedir o voto de quem realmente pensa esquerda, pensa como vocês, na Prefeitura de Bauru. Sim. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, professor Duda, a você, a TV Prevê, porque esse é um espaço assim, fundamental. Eu não teria outro momento para falar isso aqui que eu estou falando, né? Então, a TV Prevê está fazendo um trabalho assim, muito democrático com todos os candidatos. Eu acho que isso é muito importante. E eu gostaria de convidar as pessoas, os eleitores, as pessoas que comungam das nossas ideias, para participar da nossa campanha, para ajudar na nossa campanha. A nossa campanha é uma campanha que não tem muitos recursos, né? Então, se você acredita nessas ideias, participe. Nós estamos estabelecidos ali na Rua Cussi Júnior, número 486. Compareça lá, troque uma ideia, sempre tem gente lá, ajudar até com material, distribuir. E votar nos nossos candidatos. A nossa candidata a prefeita é Maria Flor, número 50. Nós temos candidatos a vereador, a Nidelce Leite, número 50456. Nós temos o Roque Ferreira, 50789. TT Oliveira, 50050. Ítalo Prado, 50123. Então eu convido vocês a conhecer mais o nosso programa, a participar e mais uma vez agradecer a TV Prevê. Edson, sempre é gostoso conversar com você, viu? Tá? Eu agradeço a sua audiência e fica agora com o horário político eleitoral. Tchau.